Olá! A nossa pergunta que não quer calar de hoje é bastante também feita em alguns encontros que nós realizamos e veja se tem a ver com você. Sônia, como é que eu posso ser mais objetivo nas minhas comunicações, nas minhas reuniões, nos meus encontros? As pessoas dizem que eu falo muito, que eu explico demais. Como é que eu posso ser mais objetivo nesses encontros? Uma coisa que pode te ajudar é o seguinte: procura pegar uma história, pega uma história que você conheça e você começa fazendo o seguinte: eu vou contar essa história de uma forma alongada, contando todos os itens, né? Então, se eu pegasse a história dos três porquinhos, lá, vamos pegar uma coisa bem simples, que eu acredito que a maioria de nós conhece a história dos três porquinhos. Uma vez, três porquinhos, irmãos e tal, que moravam na floresta. Era uma floresta assim, assada, muito verde e tal, mas havia um lobo nessa floresta. E aí, os porquinhos ficavam preocupados, com medo, porque o lobo atacava os porcos e tal. Então, eles resolveram construir casas. Cada um resolveu construir a sua casa. Uma casa era de madeira, uma casa era de palha, nem lembro mais disso, tem tanto tempo que eu não li essa história. E o outro, a casa era de tijolo. Então eram três casas diferentes, cada um construiu a casa a seu modo. E aí, o primeiro, né, que foi a casa de feno, alguma coisa assim, o porquinho viu que o lobo estava se aproximando, e aí chegou lá, o porco soprou, soprou, soprou e tal, e aí a casa caiu. E aí o porquinho foi para a casa do segundo irmão dele, que tinha feito a casa de madeira. E aí, de novo, o lobo chegou até lá, começou a soprar, 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 e aí a casa caiu, e aí eles foram para a casa de tijolos do outro irmão, né? Correram para lá. E até que, por fim, ali dentro daquela casa, eles ficaram protegidos. Então, moral da história, né? Quando você constrói uma coisa bem planejada, bem fundamentada, com menor risco, aí você consegue sobreviver. Isso foi a história alongada dentro do que eu lembro. Você vai dizer o seguinte: a Sônia criou uma história sobre os três porquinhos de uma forma totalmente inusitada. A história que a gente conhece é diferente. Enfim, foi só para dar um exemplo mesmo. E se eu tivesse pouquíssimo tempo para contar essa história, como é que eu contaria? Então vamos lá. Eu vou contar para vocês agora uma história envolvendo quatro personagens principais, são três porquinhos e um lobo, que é o vilão da história, que quer destruir a casa para conseguir pegar os porquinhos. Cada porquinho escolheu uma casa para construir, então um foi de feno, outro foi de madeira e outro foi de tijolos. O que acontece é que o lobo tentou nas duas primeiras casas, conseguiu derrubar, e só na última, que era a casa de tijolo, ele não conseguiu derrubar, porque essa casa era uma casa forte. E assim termina a história, de forma que a moral é: toda vez que você se planeja, que você se prepara, avalia riscos, você tem maior chance de sucesso. E aí termina a história. Então, existem situações onde eu e você teremos tempo, e inclusive a plateia pode ter apetite para muito mais detalhes em relação a uma história, ou a um exemplo, né? Ou a um produto, ou um processo. Mas existem situações onde você precisa, em poucos segundos, dar o seu recado. E aí a gente pode entrar depois em conceito de pitch, né? Pitch de elevador, que o pessoal fala. Ou até mesmo tem uma coisa bastante interessante que eu costumo recomendar, que é o seguinte: assista esses jornais tipo Bom Dia São Paulo, Bom Dia Rio, Bom Dia Cuiabá, onde você percebe que as pessoas são entrevistadas, mas é assim: eu estou aqui com o fulano, ele é um especialista. Fulano, o que você traz sobre o assunto XPTO para nós? Aí o fulano fala: isso é muito importante por causa disso, disso e disso, né? Aí o repórter pergunta: e o que acontece se a pessoa não se atenta para essa situação? Aí a pessoa fala assim: olha, se não se importa, se não dá atenção, pode acontecer esse risco. Aí o repórter fala o seguinte: então,
Se alguém precisar de mais informações sobre esse assunto, o que ele deve fazer? Ah, pode entrar em contato comigo pelo telefone tal, 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 me procurar nas redes sociais, enfim. Então, é dessa forma. Treine como você contaria o mesmo exemplo, a mesma história, falaria sobre o mesmo produto de uma forma resumida e que você não esquecesse de nenhum detalhe fundamental para a pessoa para a qual você está falando naquele momento. Ok? Obrigada por você ter ficado conosco até agora. Se você tiver mais alguma sugestão ou alguma pergunta que você queira fazer, entre em contato com a gente. Até nosso próximo Perguntas que Não Querem Calar. Até mais!